Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco. Meu nome é Edu Canelas e eu vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Como já é tradição dos nossos encontros, no vídeo da tarde, no vídeo da noite, eu quero saber de você como foi o final de semana por aí. Qual a sua escala de saudade do Vasco nos últimos dias? Você tá sentindo falta do Vasco? Muito ou pouco? Eu tô morrendo de saudade de ver o gigante dentro de campo, de ver o Vasco jogar. Tá difícil, mas essa semana iniciaremos uma sequência muito forte e decisiva pro Vascão nos últimos dias do ano, nos últimos meses do ano. O Vasco que briga contra o rebaixamento terá uma sequência muito forte contra boas equipes, começando com uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro. O primeiro deles, quarta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco pega o Fortaleza em São Januário. Ramon Dias vem preparando o Vasco, nós vamos falar sobre isso no vídeo de agora à tarde. Também vamos falar sobre situações envolvendo o aniversariante do dia, o nosso atacante Pablo Verratti. Também vamos falar de Dimitri Payet, que pode ser titular, e também de questões envolvendo o estádio do Maracanã, a reforma de São Januário e outros assuntos tão importantes do nosso gigantesco da colina. Então, para isso, dê aquela moral, dê aquela força, senta o martelo no like, deixe o seu comentário para que seja lido no vídeo de amanhã aqui do canal Os Vascaínos e do canal Mário Coelho Vasco. Você não fique de bobeira, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, se torne membro. O canal Mário Coelho Vasco tem um grupo de membros, o canal Os Vascaínos também tem um grupo de membros onde vai rolar ainda esse ano sorteio de camisa, também iremos implementar lá participações em live com a gente novamente, começo do ano já fizemos isso, para que os membros possam participar. E agora eu vou passar para o Mário Coelho, o nosso irmão, que vai trazer uma dica legal da 1xBet. Mário Coelho, vai daí, meu irmão. E antes da gente começar aqui o vídeo do Vascão com as notícias, novidades importantes aí que a gente vai estar trazendo, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com uma promoção muito bacana essa semana, né? A 1xBet, além de dar um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$2.000, se você fizer um depósito mínimo de R$10 usando o código promocional Mário Vasco, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, eles também vão estar sorteando aí nesse próximo jogo do Vasco um Pix aí, né, de R$5.000 para 5 vencedores. Aí cada vencedor vai estar levando R$1.000 para casa. E tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site da 1xBet, como eu falei, está no primeiro comentário fixado, e não esquecer, tem que fazer um depósito pelo menos de R$10 e colocar na hora do depósito o código promocional, né, Mário Vasco, para ganhar o bônus de boas-vindas e também participar desse sorteio. Beleza? E agora bora para as notícias do Gigante da Colina. E a semana livre de preparação do Vasco da Gama se encerra. O Vasco teve uma semana sem jogos para se preparar para a partida contra o Fortaleza. Na segunda-feira passada, os jogadores do Vasco estavam de folga. Porém, jogadores machucados como Rossi, Gabriel Dias, Robson Bambu, Capasso já estavam no CT trabalhando. Na terça-feira, os jogadores do Vasco entraram no CT com o grupo todo reunido para iniciar a preparação para a partida contra a equipe do Fortaleza. Então poderemos dizer que o Vasco tem mesmo 10 dias de treino completos para essa partida. Tempo para descansar os jogadores, tempo para preparar o mental e também para recuperar os jogadores machucados. Ramon Dias aproveitou essa semana de terça a domingo e a comissão técnica considerou uma semana muito produtiva de treinamentos. O Vasco fez trabalhos na academia, o Vasco também fez muitos trabalhos no campo e já está agora preparado para divulgar a programação da semana. Afinal, é uma semana que o Vasco joga na quarta e também joga no domingo. Serão 2 jogos em menos de uma semana. E agora sim, o Vasco vai para a sequência do final do campeonato. Jogos quarta e domingo acontecerão frequentemente, são 12 jogos.
E é bom demais que possamos acompanhar o Vasco da Gama com mais frequência. A gente fica com saudade, jogo de 7 em 7 dias, eu acho realmente muito pouco. E agora, no domingo, o Vasco faz o último treinamento com tranquilidade. E aí sim, essa semana começando, devemos ter treino em São Januário. A tendência é que o Vasco treine amanhã ou na terça-feira, no gramado de São Januário. O Ramon Dias gosta de levar esses treinamentos para o estádio de São Januário para que o Gigante da Colina possa estar na situação de jogo, jogando em seu gramado. Obviamente, os jogadores do Vasco conhecem bem o gramado de São Januário. Porém, é sempre bom já ir entrando no clima, já estar entrando naquele ambiente de partida decisiva para o jogo de quarta-feira. Obviamente, o jogo é encarado como uma decisão. O Vasco está aí a poucos pontos de sair da zona do rebaixamento. A tabela está aí para que você possa olhar. Ontem, Cruzeiro e Cuiabá empataram em 0-0. Cuiabá está aí a 5 pontos na frente do Vasco, mas é aquela situação. É um time que já está preparando para entrar no pagode. Deve participar da briga contra o rebaixamento até o final. O Cruzeiro também vem em queda, muito mal no campeonato, deve entrar nessa briga. O Corinthians, tendo dificuldade de recuperação, deve entrar na briga. Então a realidade hoje é que dentro do Vasco internamente, entre os jogadores, comissão técnica, o staff geral do Vasco da Gama, todo mundo já tem aquela noção que é a seguinte: primeiro, pensar em escapar, e em segundo, a certeza de que o Vasco pode sim brigar por uma vaga na Sul-Americana. Por exemplo, o São Paulo está ali na zona da Sul-Americana, já abre mais uma vaga. Caso o Fluminense vença a Copa Libertadores da América, já mais uma vaga se abre, porque aumenta a quantidade de vaga do brasileiro em relação à Copa Libertadores da América. Enfim, devemos ter realmente, além do fato do Fortaleza, o adversário de quarta, se ganhar a Sul-Americana, vai estar classificado para a Libertadores, e como já está lá em cima, o Fortaleza é mais um time a abrir vaga. Ou seja, a realidade é que provavelmente quem escapar do rebaixamento dificilmente vai ficar fora da Copa Sul-Americana. O Vasco entende, obviamente, retomando, precisa ganhar, precisa vencer os jogos para escapar do rebaixamento e aí sim pensar em vaga na Sula. Porém, é algo extremamente palpável. Essa decisão é a de conversar com os jogadores sempre sobre a necessidade de vencer as partidas para buscar aí, quem sabe, um 2024 muito melhor para o nosso Gigante da Colina. O Vasco vem preparado, muito motivado para essa semana decisiva com 2 jogos no Rio de Janeiro. O Vasco pega o Fortaleza na quarta e o clássico contra o Urubu no domingo no estádio do Maracanã, no estádio Mário Filho. Estaremos acompanhando e, claro, cobrindo esses 2 jogos em loco com o Lineker, com o Edu Canelas, diretamente do Maraca de São Januário, trazendo todas as informações nas nossas redes, lá no Toque do Hoje Vascaínos, também no Instagram do Mário Coelho Vasco, no Instagram do Hoje Vascaínos, todas as nossas redes, o Twitter também do Vascanelas, do Mário Coelho, todas as redes estaremos lá cobrindo tudo a respeito do Vasco e dessa sequência importante. E hoje, a gente podia colocar aqui na tela aquele parabéns. Hoje é seu dia, que dia tão feliz. É isso mesmo, aniversário de Pablo Verrete, 35 anos do nosso camisa 9. O Edu Canelas gosta de puxar a sardinha pro Verrete e falar o seguinte: é o melhor 9 de olho claro da América Latina. Pablo Verrete, o homem que tem 10 jogos com a camisa do Vasco, 7 gols, 1 assistência, participa de gol quase todo jogo. Realmente um jogador que vem se candidatando a ídolo por vários fatores. Primeiro deles, o Verrete quis muito vir para o Vasco. Segundo deles, ele chegou e o time melhorou muito. Ele virou realmente aquele ponto ofensivo que é muito forte no Vasco hoje e ajuda o Vasco a melhorar o seu desempenho. Além do fato do Verrete está demais envolvido com o Vasco. O Verrete está muito identificado, ele gostou da torcida, ele gostou da cidade, ele está apaixonado por São Januário, ele está amando morar no Rio de Janeiro, ele está muito feliz aqui. Por sinal, o fato do Verrete internamente ser um cara muito profissional, com muito respeito à profissão, aos colegas e também
a camisa que ele veste faz com que ele tenha tanta simpatia também dentro do clube. O Verratti é muito querido por todo mundo dentro do Vasco e também pelo torcedor. O canal Atenção Vascaínos ontem trouxe a informação de que o Verratti pediu para treinar na folga porque sentiu que não jogou bem contra o São Paulo, queria treinar algumas coisas, mostra o comprometimento. O Verratti quer demais livrar o Vasco do rebaixamento e levar o Vasco à Copa Sul-Americana. Ele quer, inclusive, ser um cara autor de gol de título, ele quer ser um cara envolvido em títulos do Vasco, ele quer deixar o seu nome na história. Lá na Argentina, no querido Belgrano de Córdoba, os amigos argentinos que hoje acompanham o Vasco por conta do Verratti, ele é ídolo, participou de acesso, fez gols importantes, o Verratti é um ídolo lá, um dos maiores da história do clube. E aqui no Vasco, ele vem brigando para se tornar um ídolo num futuro. Ainda é cedo para se tornar um grande ídolo da prateleira dos gigantes. Mas, sendo um jogador com tanta identificação, a brincadeira do pirata que caiu nas graças das crianças, de todo mundo, o Verratti vem caminhando a passos largos para ter o seu espaço na história do Vasco. Quem sabe? O Verratti fica aí com o Vasco na Série A, vira aí artilheiro de Copa Sul-Americana no ano que vem, o Vasco busca um título que seria tão bacana para essa retomada internacional do clube, com participação do Pablo Verratti, ele estaria aí se candidatando a ser um ídolo do Vasco. Então parabéns ao Pablo Verratti, o canal Mário Coelho Vasco os Vascaínos dá esse parabéns a ele, e esperamos ainda muitos gols do nosso pirata, o melhor 9 de olho claro da América Latina, que vai ajudar muito o Vasco nessa reta final. Tô esperando o gol do Verratti na quarta, para comemorar o aniversário, obviamente. Gol do Verratti em cima da mulambada no domingo, para ficar bonito, ele arrebentando no clássico com a camisa do Vasco, porque argentino é assim, gosta de jogo grande e gosta de marcar história em clássicos, em partidas importantes. E a semana decisiva reserva ao Vasco e ao vascaíno muitos assuntos, como eu falei aqui. Treinamentos importantes, treinamento em São Januário, preparação, 2 jogos decisivos no Rio de Janeiro, além do fato do Vasco estar internamente com algumas coisas importantes a resolver. Uma delas, o julgamento que pode punir Guerry Medel na quinta-feira por mais jogos. O Guerry Medel, que não vai jogar contra o Fortaleza, pode vir a não jogar contra o Urubu e outras partidas, porque ele será julgado por conta de agressões na expulsão contra a partida, aliás, na partida contra a equipe do Santos na Vila Belmiro, derrota do Vasco. O nosso querido Guerry Medel é um jogador líder dentro do elenco, um líder técnico em campo, vem jogando muito bem, faz muita falta. O Vasco, através de seu departamento jurídico, já prepara recursos para que Medel esteja em campo no domingo que vem contra o Urubu e também prepara a defesa para que o jogador não seja punido. Recentemente, alguns jogadores que foram citados em mesmo artigo que o nosso querido Guerry Medel foram absolvidos. Por exemplo, o Jair não foi. O Jair levou 4 jogos, o Vasco conseguiu um recurso, liberou o Jair para a partida contra o São Paulo, porém ele não foi utilizado, mas ainda será julgado novamente por conta dessa situação. E o Guerry Medel deve acontecer o mesmo tipo de coisa, ele deve ser julgado, ele deve ser punido, o Vasco entra com recurso e aí depois ocorre um novo julgamento para resolver a situação do Guerry Medel. Vamos estar torcendo e ficando de olho. Outro assunto interno que pega fogo nos bastidores é a questão do Maracanã e também a questão da reforma de São Januário. São muitas notícias envolvendo, por exemplo, em relação à reforma, que o Fluminense quer reformar a sede das Laranjeiras, e isso pode atrapalhar um pouco o projeto da prefeitura em liberar o potencial construtivo para o Vasco o mais rápido possível. Tem essa situação que pode vir a acontecer. E aí o Vasco teria que esperar um pouco mais para o projeto ser votado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Atrapalharia o Vasco, que já está com o projeto adiantado e a situação bem adiantada para iniciar as obras no começo ou no meio do ano que vem. O Vasco tem pressa, afinal, como a gente vem noticiando, tá difícil, o São Januário tá pequeno para a torcida do Vasco, tá muito pequeno, tá difícil para o torcedor do Vasco
ir ao estádio, sócios pagando mensalmente a quantia lá para ser sócio do clube, ficando de fora do estádio, não podendo ir a jogos. É realmente uma situação chata, muito complicada, e a gente espera que isso aconteça, a reforma de São Januário, o mais rápido possível. Em relação ao Maracanã, ontem eu trouxe à tarde a informação de que a nossa querida W Torre, ao lado da Legends, ganha a Arena BSB como concorrente pela licitação do Maracanã, além de Fluminense e Flamengo que vão concorrer também, além das questões políticas complicadas que atrapalham muito o Vasco. Então será uma semana com muita notícia quente. Então eu te convido para acompanhar aqui o canal Os Vascaínos, o canal Mário Coelho Vasco, com vídeos de manhã, de tarde, de noite, com live, para a gente poder falar muito desse Vasco, muito dessas situações e trazer informações exclusivas para você aí do outro lado a respeito de tudo isso. Por aqui, eu vou me despedindo agora, mas nos reencontraremos agora à noite, às 8h15, no vídeo da noite no canal Os Vascaínos, em que eu gravo junto com meu irmão Lineker Beyond. Tô partindo por aqui, quero deixar aquele abraço, te fazer esse convite novamente pro vídeo da noite, e você que não tá inscrito no canal, você tá dando muito mole, né? Tá com a bola murcha. Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário sempre, seja membro, vem pro grupo de WhatsApp, e eu fico por aqui. Tamo junto, valeu!